Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre as evoluções inglesas. Então, bora comigo! Bem, pessoal, as evoluções inglesas vão ocorrer no século XVII. Em 1603, morreu a rainha Elizabeth Tudor, a famosa rainha virgem, que por ser virgem, não tinha herdeiros. O trono vai acabar sendo assumido por seu primo, Jaime Stuart, lá da Escócia. Então Jaime vai assumir o trono inglês como Jaime I. Então assim inicia-se na Inglaterra a famosa dinastia Stuart. Porém, do ponto de vista político, religioso, não mudou. Elizabeth era anglicana e absolutista. Jaime é anglicano e absolutista. Jaime governou tranquilamente até a morte. Após a sua morte, quem vai assumir é seu filho. Filho de Jaime I, Carlos I. Jaime, depois Carlos, tá? Carlos I também era anglicano e absolutista. Só que aí já vem algo muito importante para nós entendermos. O Carlos I, ele vai ser forçado pelo parlamento a assinar a Petição de Direitos. A Petição de Direitos ela é considerada a segunda Magna Carta inglesa. Esse documento vai limitar os poderes reais de Carlos diante do parlamento, principalmente na questão dos impostos. Não poder aumentar os impostos que já tem, não criar novos impostos sem passar pelo parlamento, não poder prender ninguém sem um julgamento devido. Ou seja, a Petição de Direitos, a segunda Magna Carta inglesa, ela limita os poderes de Carlos diante do parlamento. Mas como, prof, o parlamento conseguiu fazer isso com Carlos, já que ele era absolutista? Bem, acontece, pessoal que sabe história. Vamos lá? Lá na Escócia estourou uma revolta presbiteriana. Os presbiterianos são calvinistas. Quem governa a Escócia não é Carlos, mas é a sua família, a família Stuart. Carlos quer enviar o exército inglês para sufocar essa revolta presbiteriana lá na Escócia. Só que para isso ele precisava da aprovação do parlamento. Sem o parlamento aprovar, não teria como ele enviar o exército inglês para a Escócia. E logicamente, o parlamento vai jogar, o parlamento vai pressionar. Encosta Carlos na parede. Olha, Carlos, só vamos aprovar o envio do exército inglês para a Escócia se você assinar esse documento, a Petição de Direitos. Mas o que é isso? Que documento é esse? É o seguinte, Carlos, você vai ter os seus poderes limitados. Ou você assina, ou não aprovaremos o envio do exército inglês para a Escócia. Carlos não tinha saída. Era necessário sufocar essa revolta calvinista lá na Escócia. Além do que, pessoal, aqui na Inglaterra, os seus maiores inimigos eram os puritanos, que também eram calvinistas. Então, se os calvinistas se fortalecem lá na Escócia, isso fortalece ainda mais os calvinistas ingleses, os puritanos. Então, Carlos não teve saída. Ele assinou a Petição de Direitos. Ele mesmo liderou o exército inglês da Escócia. Foram para lá, sufocaram a revolta. E aí ele volta para a Inglaterra. Só que ele dará um golpe. Carlos dissolverá o parlamento inglês. E isso vai custar muito caro, porque essa dissolução vai causar a Revolução Puritana, a Guerra Civil Inglesa. Então, que fique claro, o estopim, o motivo imediato para a Revolução Puritana é a dissolução do parlamento pelo rei Carlos Stuart após ter assinado a Petição de Direitos e sufocado uma revolta presbiteriana na Escócia. Mas, logicamente, você tem mais fatores para a guerra. A guerra é Revolução Puritana, é inglês matando
inglês. John contra Paul. É uma guerra civil. Sabe quem tá vendo o pau comer ali na Inglaterra? O Hobbes. Lembra do Hobbes, o Leviatã? O homem é o lobo do homem. Então o Hobbes vai ver ali um monte de inglês morto, inglês matando inglês, puritano versus anglicano. Logicamente que isso vai influenciar muito o pensamento de Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Bem, mas voltando aqui para a guerra, quem são os puritanos? Puritanos são os calvinistas. Os puritanos são pró-parlamento, eles são burgueses. E além disso, eles têm o apoio da gentry. A gentry é aquela nobreza aburguesada, a nobreza que praticava os cercamentos na Inglaterra. O líder dos puritanos, Oliver Cromwell. Apelido deles, cabeças redondas, por causa do cortinho de cabelo ali. Então os puritanos são calvinistas, burgueses, pró-parlamento. Líder Cromwell. Contra versus os anglicanos, que é a nobreza. A nobreza é pró-rei, é pró-absolutismo. Pessoal, vocês conhecem história. Vamos lá então, a nobreza tinha uma série de privilégios. Então era interessante para a nobreza manter o Estado absolutista, sem dúvida alguma. Apelido dos nobres cavaleiros, cavalaria, nobres medievais. Então daí o apelido. Então nós temos os cabeças redondas puritanos versus os cavaleiros anglicanos. A guerra vai durar de 1649 a 1641 até 49. É muita data, né, gente? Tá? Serão 8 anos de guerra civil. E no final das contas, os puritanos vencem. Os puritanos não só vencem, como Oliver Cromwell vai matar, na verdade, publicamente, o rei Carlos I. Carlos I será decapitado daqui a pouco. Então vamos chamar o Testa News, que está lá na Inglaterra, para assistir essa decapitação. É isso aí, professor. Eu estou aqui em Londres, onde daqui a pouco vai ocorrer a decapitação de Carlos I. Talvez um dos momentos mais terríveis da história. Oh my God! Que cena horrível! Volto com você então, professor Marcelo. É importante lembrar também que alguns grupos radicais populares apoiaram os puritanos. São grupos anabatistas, tá? Tipos Liveliers, niveladores, vamos nivelar a sociedade. Os diggers, os escavadores, que ocupavam as propriedades rurais para plantar, para tomar a terra. Então são os niveladores e os escavadores. Apesar desses grupos terem lutado ao lado dos puritanos, eles não tiveram nenhum ganho efetivo com a Revolução. E dessa forma inicia-se a primeira e única experiência republicana da Inglaterra, a famosa República Puritana, governo de Oliver Cromwell, que vai agora sim de 1649 a 1660. Do governo de Cromwell, sem dúvida alguma, o mais importante foram os atos de navegação, de 1651. Pelos atos de navegação, toda mercadoria que entrar ou sair da Inglaterra deverá ser transportada por um navio inglês ou por um navio do país de origem do produto. Qual é a ideia ali? Fortalecer a marinha mercante inglesa e enfraquecer a principal concorrente, que era a marinha holandesa. Os holandeses tinham a grande marinha mercante do mundo. Inclusive, se vocês lembrarem bem, nesse período, do século XVII, quem transportava o açúcar, o melaço do Brasil para a Europa? Os holandeses. Então é um dos exemplos. Então, com os atos de navegação, Cromwell quer fortalecer a marinha mercante inglesa e enfraquecer a holandesa. Vamos de novo, então?
Toda mercadoria que entrar ou sair da Inglaterra deverá ser transportada ou por um navio inglês ou por um navio do país de origem do produto. Tipo assim, ó, o produto sai de Portugal para a Inglaterra, ou navio português ou inglês. Da Espanha para a Inglaterra, ou navio espanhol ou inglês. O que não pode mais haver é um atravessador aí no meio, que no caso seriam os holandeses. E logicamente que essa lei acabou provocando uma guerra entre ingleses e holandeses, que é a famosa Guerra Naval Anglo-Holandesa, que acabou sendo vencida pelos ingleses. É possível também fazermos um link muito grande aqui, muito legal, com a história do Brasil. Nesse momento estava ocorrendo no Brasil a chamada Insurreição Pernambucana, que era a luta dos colonos para expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. Essa guerra ela foi de 1645 até 54. Então olha que interessante, no meio da insurreição pernambucana estourou a Guerra Naval Anglo-Holandesa. Isso obrigou os holandeses a se dividir em duas frentes de batalha. Uma frente de batalha contra os ingleses e outra aqui no Brasil, contra os colonos ali de Pernambuco, principalmente. Resultado, se você divide as suas forças, você se enfraquece. Agora, olha que legal, Cromwell sabia disso. Então, Cromwell vai ajudar econômica e militarmente os colonos brasileiros na expulsão dos holandeses. Então, olha que legal, tudo que estamos vendo aí, que história geral, teve uma repercussão direta aqui no Brasil e acabou favorecendo a vitória dos colonos na expulsão dos holandeses, na chamada Insurreição Pernambucana. Porém, galerinha, em 1654, Cromwell vai dar uma grande pisada na bola. Cromwell vai dissolver o parlamento e vai se auto-intitular Lorde Protetor da Inglaterra. Uma ova, apesar do título bonito, que ele tornou-se mesmo um ditador. E para piorar, uma ditadura hereditária. E ele cria também o Commonwealth, que é a união dos reinos da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. E ele é o Lorde Protetor de todos esses reinos aí. Além de ser uma ditadura na prática, ainda é uma ditadura hereditária. Logicamente, quando ele dissolve o parlamento, os puritanos começam também a se distanciar dele. Cromwell está radicalizando demais, tá? Mas como tinha muito prestígio, fortaleceu a marinha, o comércio ingleses, ele acabou conseguindo governar até a morte. Cromwell morreu em 1658. Quem vai assumir é seu filho, Richard Cromwell. Só que o Ricardinho não tinha o mesmo prestígio, a mesma força que seu pai. Então, em 1660, Richard Cromwell vai ser deposto. Como foi essa deposição? Mais ou menos uma união de anglicanos e puritanos. Os anglicanos queriam a volta do rei, os puritanos queriam a volta do parlamento. Ah, Marcelo, mas o rei está morto. Carlos I está morto. Ah, mas tem um filho dele, o Carlos II. Ah, professor, então depois de tudo isso, Revolução Puritana, República Puritana, vai ter a volta dos Stuarts? Vai ter, turma. É por isso que nós chamamos esse último período de restauração Stuart, porque os Stuarts vão voltar ao poder. E olha que o Carlos fez um charme ainda, viu? O Carlos II, eu aceito voltar, só que eu quero prender os homens que mataram meu pai. E ele vai desenterrar Oliver Cromwell e vai enforcar Oliver Cromwell no mesmo lugar que o pai dele, o pai de Carlos, né, o Carlos I, foi decapitado. Imagina a raiva, né, o sangue no olho. Eu acho que ele chorou tipo assim, ó. Um dia eu mato Cromwell, nem se ele estiver morto. Então imagina a cena, um corpo lá já 2 anos morto, né, apodrecido e pendurado, enforcado. Bem, aí começa o governo do Carlos II, anglicano e absolutista. O parlamento é reaberto. Conseguiu governar até a morte. O maior problema vem agora. Vem com o Jaime II. Jaime II, ele era anglicano e absolutista. Beleza. Só que já velho e viúvo,
ele tornou-se católico. O problema nessa tornar-se católico é atrair os católicos para o poder. É atrair os católicos para a corte. Lógico, nomear ministros católicos, conselheiros católicos. Tudo bem, acendeu uma luz amarela. Por que, professor, não vermelha ainda para os puritanos e os anglicanos? Porque o Jaime II tinha uma única filha. E a filha dele era casada com o rei da Holanda, Guilherme de Orange, que era protestante. O rei tá velho, tá viúvo, tem uma única filha, o rei, o marido dela, é protestante, já já o rei vai morrer e o rei Guilherme assume protestante, beleza. Acontece que o rei, velhinho e viúvo, além de tornar-se católico, casou-se com uma jovem católica, uma moça novinha, do jeito que o diabo gosta, prontinha para engravidar. Opa, está ficando perigoso. E se ela engravidar? Porque aí não interessa se a primeira filha é casada com o rei Guilherme. Entendeu? E se nasceu um homem? Vamos lá então? Ele, viúvo, tornou-se católico, casou-se com uma jovem católica. Vocês acham que essa moça não iria engravidar? Do rei ou de outro, iria engravidar. E ela engravidou. Se nascer um homem, o herdeiro é este menino. Porque não interessa que a irmã é mais velha. A linhagem é masculina. Vocês acham que haveria a mínima chance desse bebê ser mulher? Nascendo homem ou mulher, ele seria homem. A Igreja Católica tinha no quarto do lado um bebê homem prontinho para trocá-lo, se fosse necessário, caso nascesse uma menina. Pessoal, o que está em jogo é o trono inglês, não é pouca coisa. E adivinhem o que nasceu? Estranho, né? Nasceu um homem. Então agora, o rei é católico, a rainha é católica e tem um catoliquinho herdeiro do trono. A Inglaterra voltará a ser, pra valer, católica. Nesse momento acendeu-se a luz vermelha. Os inimigos mortais, puritanos, aqui chamados já de Whigs, que serão os liberais, e os anglicanos, Tories, conservadores, vão se unir para depor o rei. Vão chegar no rei e dizer: Rei Jaime, vimos aqui depô-lo. Você tem 24 horas para sair da Inglaterra, ou caso contrário, você será preso. Só vou sair porque eu quero, tá? Turma, na verdade, a força católica era insignificante ali na Inglaterra. Politicamente, não foi um bom negócio ele virar católico. Ele virou por fé, não tinha como reagir. Então os puritanos, os anglicanos uniram-se e nem precisaram de violência para depor o rei. Não teve violência, não teve sangue. Para a glória de Deus, ninguém morreu. Glória, glória, aleluia. Por isso que chamamos de revolução gloriosa, porque não teve violência. Jaime II foi deposto sem sangue. E quem vai assumir? Guilherme de Orange, o rei protestante holandês. Mas Marcelo, é do nada? Gente, vamos lá então, não é do nada não. O Guilherme é casado com a filha do rei Jaime. Só que o Guilherme, ele é protestante. Só que nesse momento, vão chamar o rei Guilherme e dizer: Guilherme, você é o nosso rei. Só que assine aqui o Bill of Rights. Mas o que é o Bill of Rights? É a Declaração de Direitos. Por esse documento, você jura obedecer a uma Constituição. Quem fará a Constituição? O Parlamento. Então começa com Bill of Rights, a monarquia constitucional inglesa. É o fim do absolutismo inglês.
começa a supremacia do parlamento sobre o rei. O que a Inglaterra é hoje, uma monarquia parlamentar, começa para valer de forma definitiva com o Bill of Rights. Sem dúvida alguma, é o mais importante desse nosso bate-papo, galera. Tá? A monarquia constitucional inglesa. O rei agora obedece a uma Constituição. Não é mais absolutista. Quem faz a Constituição é o parlamento. Quem domina o parlamento é a burguesia. Então, de fato, a burguesia está ao poder. E isso, sem dúvida alguma, vai ser um grande fator para a futura Revolução Industrial. Então, pessoal, o que marcou as revoluções inglesas? As disputas entre o parlamento e o rei. No fim das contas, o parlamento acabou vencendo. Depois passaram a Inglaterra por uma revolução puritana, violenta, com sangue, por uma experiência republicana, pela volta dos Stuarts, por uma nova revolução sem sangue, a gloriosa, chegamos no Bill of Rights, né, que vai instalar a monarquia parlamentar inglesa. Tivemos 3 magnas cartas inglesas. A primeira em 1215, onde o parlamento obriga o rei João sem terra a assiná-la, que limitava os poderes do rei diante dos barões. A segunda em 1628, essa nós vimos, né, turminha, quando Carlos I é obrigado pelo parlamento a assinar a petição de direitos. E a terceira e definitiva, 1689, o Bill of Rights, ok? Um beijo para todos e até o nosso próximo encontro.